quem está em desequilíbrio financeiro é uma pessoa que normalmente está um pouquinho ansiosa. Isso é um problema do desequilíbrio financeiro, você fica ansioso. E por que você fica ansioso? Porque você fica sempre com aquela preocupação do boleto que vai vencer, né? Então, a gente está começando o mês, hoje é dia 3, dia 5, dia 10 tem boleto, dia 12, dia 13... Em todos esses dias, há boletos que serão, que vencerão e precisarão ser pagos, né? O cartão de crédito, o financiamento da casa, o financiamento do carro, os empréstimos que você fez, empréstimo da conta, o limite que está lá em aberto, e você vai vendo isso ficando cada vez maior, e isso te preocupa, né? Te causa uma ansiedade. Caramba, como é que eu vou fazer para pagar aqueles boletos, né? Como é que eu vou resolver isso? Então, essa ansiedade acaba fazendo com você uma vontade de você resolver esse problema logo. Só que você não consegue resolver, né? Porque não é que você não consegue resolver. As coisas não acontecem na medida que a gente pensa. Não é porque eu pensei que resolveu o problema. Então, isso dispara em nós uma série de ansiedades, uma série de preocupações que fazem com que a gente acabe tendo o desequilíbrio financeiro acabe sendo levado para outras partes da nossa vida. E aí você acaba ficando com desequilíbrio alimentar, você acaba ficando com desequilíbrio, digamos assim, no seu corpo, você acaba ficando com desequilíbrio social, às vezes você começa a se tornar uma pessoa mais irritadiça, né? Às vezes isso acaba influenciando aí os seus relacionamentos com a sua família, com seus filhos, com seu cônjuge, enfim. Então a gente quer normalmente uma coisa rápida. Só que quem está ansioso, e aí é por isso que eu escolhi esse tema, né? Quem está ansioso acaba esquecendo que uma coisa é você ser rápido e a outra coisa totalmente diferente é você ser apressado. A diferença é que você vai acabar tendo uma coisa que a gente chama de retrabalho. E aí, para dar um exemplo simples, né? Eu quero falar de uma coisa do dia a dia, tipo assim, quando que você é apressado e quando que você é rápido. Sei lá, chegou um equipamento na sua casa, um móvel. Esses dias a gente estava passando por uma onda de calor aí, né? E aqui no meu estado, eu tô falando com você do noroeste do Paraná, de uma cidade chamada Maringá, e aí a gente enfrentou temperaturas de até 43 graus por aqui, tá? E aí nessas condições, o que a gente fez? Eu fui lá e comprei um umidificador do ambiente, porque a gente estava aqui enfrentando um ambiente seco e tal, e eu comprei um umidificador. E ele vem lá com umas pecinhas para serem montadas. Antes de eu pegar o umidificador para montar, a minha esposa foi lá para montar. E ela é muito instruída, tem muito conhecimento, tem muita inteligência, e ela foi lá e montou. Só que por algum motivo faltou lá uma pecinha, faltou lá um encaixezinho, e aquilo não funcionou como ela imaginava. E aí ficou lá um tempo sem funcionar, uma coisa que estava disponível ficou sem funcionar, porque, digamos assim, aquela pecinha lá estava fora do lugar que deveria e aquilo não funcionava do jeito que ela queria. Aí quando eu cheguei à noite, né, tem aqui uma coisa que não veio direitinho, chegou, mas tá com defeito. Caramba, sério? Porque eu tentei montar e tal. E eu falei, você seguiu o manual de instruções? Ela falou, caramba, nesse calor, quem que vai seguir manual de instruções? Eu quero que o negócio funcione rápido e não é difícil. Eu falei, tá bom, eu concordo com você. Realmente a gente quer que as coisas funcionem rápido, não é difícil montar, tudo bem. Mas vamos lá, vamos certificar? Vamos nos certificar. Porque aí em dois, quando você tá sozinho é um saco, né? Eu mesmo reconheço. Quando você tá sozinho, você vai lá fazer alguma coisa, ele é um manual. Não, você já quer resolver logo, pôr a mão na massa. Mas quando você tá em dois, você tem mais tranquilidade para fazer, né, as coisas. Se fosse ao contrário, né, ela no meu lugar e eu no lugar dela, também, provavelmente aconteceria alguma coisa. Em dois a gente vai lá, fez isso, fez aquilo, aí chegou lá no passo 4, tem que pôr uma pecinha assim para ela ser uma vedação lá e aí a água passar e tal. Isso aí tá faltando realmente. Opa, então vamos fazer isso aqui. Quando a gente fez, aí passou a funcionar o umidificador e ficamos com um ambiente muito melhor na nossa casa. Legal, bacana. Então, por que eu estou te contando isso? Porque dentro das dívidas acontece algo muito parecido. Você quer resolver rápido a tua situação financeira, mas às vezes você acaba se apressando. E se apressando, você não segue digamos assim, tudo que precisa fazer. Você quer ver um exemplo de coisa que você faz muitas vezes querendo rapidamente, apressadamente
resolver o seu problema das dívidas, mas você acaba não resolvendo e às vezes até piora, é ir ao banco. Porque, e tem uma lógica, tem uma explicação para isso, né? Quando você está num desequilíbrio financeiro, você tem lá seus empréstimos, você tem seus financiamentos, você tem lá os débitos caindo na tua conta, né? Você olha a tua conta lá, cai um dinheiro, débito. Às vezes você fica sem salário nenhum. Já aconteceu, já tive mentorandos que aconteceu isso, né? Antes da mentoria, claro. A pessoa fala, poxa, Rodrigo, ó, caiu o salário essa semana e o banco descontou tudo. Não é só 30% que ele pode descontar, tal. Como é que eu fiquei sem nada de dinheiro aqui na minha conta? Então a pessoa vai e faz o seguinte raciocínio. Se está acontecendo isso comigo, então é o banco. Se é o banco, é o meu gerente. Então eu vou lá no meu gerente e vou conversar com ele para falar, pô, não debita mais as coisas na minha conta não, vamos tentar dar uma acertada nisso. Só que eu preciso te contar uma coisa. O gerente da conta, e nada de errado com o que eu vou te contar, eu só tô te explicando, tá? Por que a pressa, às vezes, faz com que a gente não consiga ter ações rápidas para sair das dívidas. O gerente, a palavra gerente, quando você olha assim nas empresas, né? O gerente é uma pessoa que gerencia. Então você vai numa indústria, tem lá o gerente da indústria. Deu algum problema numa máquina, alguma coisa, você vai lá no gerente da indústria e fala, ó, deu um problema lá, precisa resolver. E ele vai ter um plano de ação, e ele vai ter ali um planejamento porque ele está preparado para isso, né? No caso especificamente das instituições bancárias, dos bancos, o gerente não faz isso, tá? O gerente não gerencia. Um gerente de uma agência, ele não tem o papel de ser uma pessoa que resolve problemas. Não é essa a função do gerente, não. Então, o banco, na hora de contratar, ele tem um departamento específico. Na hora de fazer as coisas lá na agência, ele tem um departamento específico. Ele tem um departamento específico. Então, o que faz o gerente de uma agência bancária? Ele vende produtos financeiros, ele vende dinheiro, ele vende empréstimos, ele vende dívidas, né? Então uma pessoa quando vai até o banco para querer resolver o seu problema, por que ela vai? Porque ela quer resolver aquilo o mais rápido possível. Para de descontar o meu salário, para de fazer desconto na minha conta. A gente está pedindo para o banco, para de fazer isso. E o banco não está parando de fazer isso. E por que ele não está parando de fazer isso? Porque não é essa a função do gerente. Esta é uma estratégia de negociação do banco. Colocar o gerente como uma frente ali, né? É um vendedor, nada de errado como em ser vendedor. Vendedor é uma atividade muito legal, muito positiva, muito boa, muito importante, tá? Nada de errado com ser vendedor. Vendedor é 10. Só que a estratégia do banco é colocar o vendedor, nesse caso aí, chamando de gerente para você ir lá e falar, pô, eu tô com um problema aqui, ó, tá descontando meus boletos, tá descontando boletos, tá tomando dinheiro da minha conta, eu preciso que isso aqui se resolva. E aí você vai e entrega isso e o vendedor, no caso aqui, né, a gente já entendeu que é o gerente, né? O gerente ele vai e fala assim, ah, entendi. Qual que é a solução para isso aqui? A solução é você refinanciar. A solução isso aqui é fazer um reparcelamento. Você está pagando uma parcela muito alta, isso aqui não está encaixado no teu orçamento. Vamos fazer o seguinte, você está com um problema aqui com o cartão de crédito, você está com um problema com o limite da conta, você está com um problema aqui com o financiamento, né, do empréstimo que você fez aqui direto na conta. Então vamos fazer o seguinte, vamos juntar tudo isso daqui e vamos fazer uma massificação, vamos fazer um reparcelamento. Quanto que você quer pagar? Quanto que você acha justo que é a tua conta? Quanto que você acha justo que é a sua dívida? O gerente vai falando isso. E você vai falando, caramba, olha que coisa boa, cara, tá resolvendo o meu problema realmente. É isso aqui, quanto que eu quero pagar? Poxa, eu quero pagar menos, a minha dívida era de 20 mil reais, ele tá falando que eu posso pagar aqui 6 mil, 7 mil. Por que que isso tá acontecendo? Porque primeiro a tua dívida não era 20 mil reais, 20 mil reais é o banco dizendo que a tua dívida é essa. O valor real da tua dívida você não sabe nesse momento. Segundo, que você quer pagar quanto? Isso é maravilhoso. Por quê? Eu posso falar para você, ó, a sua dívida é de 15, você vai pagar 5, por que eu posso falar isso para você? Porque eu coloco lá um jurinho, faço um parcelamento e todos esses 10 eu devolvo em termos de juro para o banco. Não é o gerente que faz isso não, tá, pessoal? Não é o gerente que faz isso não. Quem faz isso é o banco. Tem uma área de estratégia. Então, quando você liga no banco, ele fala, ó, vai lá na agência. Por que ele fala vai lá na agência? Porque lá na agência, a nossa equipe de vendedores está preparada para te dar uma solução rápida. Mas não é uma solução rápida, essa é uma solução apressada. Essa é uma solução que vai fazer você piorar o seu problema das dívidas. Está me entendendo? Então, isto é
ser apressado. Isso não é ser rápido.